Oi, sejam bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje eu quero ensinar como eu faço meu próprio sketchbook e como você pode fazer o seu. Primeiro eu vou começar separando as folhas, então eu separo blocos de 5 folhas e você pode usar a gramatura que quiser. Depois disso, é hora de dobrar as folhas e fazer com que elas fiquem bem marcadas. Então eu fiz mais ou menos uns 10 cadernos com 5 folhas cada. E daí é hora de fazer algumas marcações para poder fazer os furos. Você pode fazer como for melhor e no espaço que for melhor para você, mas é importante que no fim das contas tenha a quantidade par de locais para você furar. Então agora você vai precisar de um agulhão e vai furar usando o modelo que você fez sobre as outras folhas. E aí você pode continuar furando todas as suas folhas com base no seu modelo. Daí você precisa de linha para poder fazer a costura das folhas. A quantidade de linha que você vai usar é a medida para cada caderno e depois mais um pouco. Então eu separo a quantidade de linha que eu vou usar com base na quantidade de cadernos que eu tenho. Depois dou um nó na linha e coloco ela na agulha. E agora vem a parte que exige um pouco mais de atenção, mas você vai começar colocando a linha por fora do primeiro furo e saindo dentro do segundo furo. Depois entra no terceiro, sai no quarto, entra no quinto e sai no sexto furo. Eu precisei fazer um outro furo depois porque a minha quantidade de furos não estava par, mas a gente precisa de uma quantidade par para fazer dar certo. Daí eu fiz meus outros furos. Para o segundo caderno, você vai fazer a mesma coisa. Então, já que você saiu no sexto furo do primeiro caderno, você vai entrar pelo segundo caderno. Então, você entra pelo primeiro furo do segundo caderno, sai no segundo furo e coloca a agulha no segundo furo do primeiro caderno embaixo novamente. Daí, você vai sair pelo terceiro furo no primeiro caderno e subir pelo terceiro furo do segundo caderno, que é o caderno de cima, e assim por diante. Sempre que você sair em um furo, você vai usar o furo paralelo para passar a linha novamente. Então eu sempre entro pelo furo de baixo, passo novamente para sair pelo furo de baixo e entro pelo furo de cima. No final dos cadernos é só apertar bem a linha para que o caderno não fique solto, mas fique firme. Depois você vai repetir esse mesmo processo para todos os cadernos, sempre saindo por um furo, entrando por outro e colocando a agulha no respectivo furo de baixo ou de cima. Depois de terminar toda a costura e sempre amarrar bem as linhas, é hora de prensar um pouco essas folhas. Eu não tenho uma prensa, então usei um peso com a minha mesa de corte por cima. Então eu coloquei bastante peso e apertei. E daí eu fui passando cola PVA nessa lateral do caderno que já tá toda costurada.
Enquanto seca, você pode esperar a quantidade de dias que for necessária. A gente vai fazer a capa. Para isso, você vai precisar de papelão roller ou papelão Paraná, papel Paraná, e o seu revestimento. No meu caso, eu fiz a minha própria arte, usei o revestimento que eu tenho em casa, é um papel A3 adesivo, mas você pode comprar qualquer revestimento, seja de couro sintético ou qualquer outro revestimento que você queira para o seu caderno. Então, eu cortei meus papelões no tamanho desejado. Independente do tamanho de caderno que você queira fazer, você pode cortar eles, por exemplo, num tamanho A5, e é importante que sobre algumas bordas para você colar o seu revestimento por dentro. Então, pelo menos uns 2 centímetros de borda seria interessante sobrar para que ele fique bem colado. Daí eu tô marcando, o meu papelão é tamanho A5, então eu tô marcando aí no centro da minha arte, e essa parte do meio é exatamente a medida da altura da lombada do meu caderno. Então, a lombada do meu caderno tinha mais ou menos uns 3 centímetros, então foi a largura desse papelão aí do meio. Daí eu marco exatamente onde vai ficar o meu papelão. Entre cada papelão eu preciso de pelo menos meio centímetro para meu caderno ter uma certa mobilidade. Então, eu deixo um espaço de meio centímetro aí entre as capas e a parte do meio. E daí eu marco para poder fazer o vinco também na folha. Então eu já fiz o vinco em todas as partes, sempre deixando meio centímetro de diferença ali. E lembrando de deixar espaço das bordas também. E colo meu papelão. Daí agora eu corto as bordas que sobraram, para deixar mais ou menos uns 2 ou 3 centímetros. Daí essa parte é muito importante, que a gente tem que cortar na diagonal todas as pontinhas, para que o papel entre muito bem e cole no sketchbook. Depois disso, também a gente vai marcar essas laterais para que não fique pontudo o caderno, e depois de marcar as laterais a gente pode colar essa parte externa puxando para dentro. Agora eu vou pegar um pedaço de tecido de algodão e colar na lateral do meu caderno, que chama lombada, para poder ficar mais firme. Depois de colar, a gente vai pôr a folha de guarda. A folha de guarda é uma folha do tamanho da folha do seu sketchbook. Então eu passo cola e colo essa folha para que ela se una com a capa. Isso é o que vai fazer o caderno ficar bem firme. Eu não cortei antes, então eu tô cortando agora do tamanho exato da folha para poder colar no caderno. Eu tô usando cola bastão, mas a PVA é uma cola mais resistente. Daí eu já tinha colado a lombada, agora eu uno a folha de guarda com a minha capa. E depois eu coloco qualquer outro papel por cima que eu queira. Eu tô usando um Color Plus rosa de 130 gramas.
Daí você pode usar esse processo para fazer o que você quiser, um sketchbook, um diário, um bullet journal ou qualquer outra coisa para poder usar essa criatividade. E no fim das contas, o meu diário ficou assim. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem deixar no comentário que eu vou me esforçar para responder. Um beijo e até o próximo vídeo.